Tu já vai ter noção. Então, já está gravando. Então, bom dia a todos. Muito obrigada pela presença. É um prazer estar aqui na defesa da qualificação da Vanessa. Agradeço. Sara, alguém conhece? Ela, acho que é lá do PGDR. Tá. Não, é só para qualquer coisa tu sabe onde que eu permiti, né? Não, assim, público só para algumas pessoas, né? Mas tem tipo umas invasões, então a gente... Não, mas elas pediram, foram algumas meninas do PGDR que pediram para participar. Não, é só porque a gente já teve algumas situações bem desagradáveis. Então, eu queria agradecer a presença da professora Kátia, da professora Fabíola, da professora Catioli, da professora Débora, para a avaliação agora da qualificação de doutorado da Vanessa. É a primeira da leva desse ano, tem mais 3 depois, né? Então, por isso também eles estão aqui para ver como vai ser. Né? Sempre é um momento, às vezes, um pouco tenso, desafiador, porque é uma passagem, né? É um rito de passagem, como são os inscritos que a universidade traz. E eu fico muito feliz quando é possível fazer presencial, nem sempre porque marca realmente aquele momento para que ele aconteça. Online também hoje tem funcionado, porque depois da qualificação, eu digo que a gente, né? Eu tenho que dar conta dela. Se qualificou, né? Então, vamos ver, né, se ela consegue qualificar hoje. E, Vanessa, fica à vontade. Essa apresentação, do tempo que a gente convidou, a de 10 a 20 minutos. Bom dia a todos, novamente. O nosso trabalho ele está envolvido com as políticas públicas de adaptação climática, sob o título Resiliência e Adaptação Climática na Agricultura Familiar, análise das políticas públicas e respostas emergenciais às enchentes no Rio Grande do Sul em 2024 e as lições do Chile frente às mudanças climáticas. Sob orientação da professora Kelly Bruch, com orientação da professora Tatiana da Silva Duarte e também agora, né, já mais formalizado, com orientação exterior da professora Fabíola Zillet. Bom, só para contextualizar, eu consegui um doutorado sanduíche no Chile, e essa vai ser a professora orientadora no exterior. Mas foi essa semana, então não entrou na escrita da qualificação, né? Bom, a agricultura familiar no Rio Grande do Sul é muito importante, porque aproximadamente 70% das propriedades rurais são de agricultura familiar, e a agricultura familiar que coloca realmente a comida na nossa mesa, né? As verduras, as frutas, enfim. Porém, esse é um público que ele é mais vulnerável a mudanças climáticas. Nós sabemos que tanto no Brasil como em todos os países, praticamente, né, vem sofrendo impactos das mudanças climáticas. E aqui no Brasil, o Rio Grande do Sul é um dos estados que mais tem sofrido. Nós temos, então, hoje uma realidade de um período de estiagem, seguido de um período de cheias, né, de precipitações muito intensas. E isso vem ficando cada vez mais frequente e a intensidade desses eventos tem sido cada vez maior, exigindo, então, que a gente pense em formas de adaptação, especialmente para grupos vulneráveis, e aqui no caso da agricultura familiar. Na enchente que teve no ano passado, nós tivemos, então, né, muitas famílias impactadas, muitas famílias rurais impactadas, e tiveram ações emergenciais também muito importantes, né, tanto do governo federal quanto do estadual, mais do federal do que do estadual. Porém, a gente sabe por relatos, né, nós estamos agora fazendo a pesquisa para formalizar isso e ter um mapeamento, de que muitos produtores não conseguiram ter acesso a essas ações emergenciais, justamente porque não preenchiam certos requisitos, apesar de também necessitarem. Né? Uma outra questão importante é que muitos, agora, movimentos sociais, sindicatos rurais, enfim, pedem, além da questão das dívidas, né, de serem ou postergadas, ou então até mesmo perdoadas, enfim, também uma questão de reassentamento de alguns agricultores familiares de certas regiões que foram muito afetadas, onde nem o solo mais tem condições de produzir, né? Então, dessa forma, é importante o estudo dessa temática das ações emergenciais que aconteceram, para a gente entender se elas foram realmente efetivas,
e também estudar dentro da temática as políticas e programas voltados à adaptação da agricultura familiar. E nesse contexto, então, estudar experiências de outros países que tenham semelhanças com a nossa realidade aqui do Rio Grande do Sul, como o Chile, por exemplo, que já estão um pouco mais avançados na questão da implementação dessas ações, é importante para abrir um caminho para que a gente possa elaborar políticas mais assertivas. Esse projeto também, ele é financiado pela FAPERGS. Nós fomos contemplados no edital de desastres climáticos, né, que é financiado, então, pela FAPERGS, e dentro desse projeto nós temos duas bolsistas, que são a Alessandra e a Manuele, que vão fazer um tratamento de dados, né, junto comigo. Elas são da FURB. Aqui, só para ilustrar, né, algumas fotos de propriedades, né, que aconteceu, essas fotos foram retiradas do boletim da Emater, né, que trouxe todo um resumo do que aconteceu e dados. A gente vê aqui Nova Santa Rita, que é uma das cidades que nós vamos trabalhar. Arroio do Meio tem aqui uma lavoura de soja completamente alagada. Capela de Santana, né, onde a gente vê aqui ilustração também que não foram só as propriedades, às vezes a propriedade ficou intacta, mas não tem como chegar lá, não tem como escoar a produção, né? E também doenças que acontecem pelo excesso de chuva, né? Nós temos apodrecimento de frutos, disseminação de doenças. Então, o problema de pesquisa é em que medida que as ações emergenciais implementadas para a agricultura familiar, aqui no Rio Grande do Sul, por ocasião, né, das enchentes, têm sido efetivas nessa reconstrução, e como que o planejamento de políticas públicas, né, e programas de adaptação climática, incluindo a incorporação de experiências internacionais como as do Chile, pode contribuir para o fortalecimento e para a resiliência da agricultura familiar gaúcha diante dos impactos das mudanças climáticas. Então, esse é um questionamento que nós temos e vamos buscar trabalhar aqui. Nosso objetivo, então, é analisar as ações emergenciais, as políticas públicas voltadas à agricultura familiar gaúcha diante das enchentes e também das mudanças climáticas que vêm ocorrendo, em vista de que nós já tínhamos algumas ações em relação à estiagem, né, como programas de cisternas, programas de irrigação. Identificando, então, à luz da experiência chilena, caminhos para o fortalecimento da capacidade de resposta e adaptação nesse segmento. Como objetivos específicos, nós temos 6 tópicos. Então, estabelecer o estado da arte dos estudos de políticas públicas de adaptação climática para a agricultura familiar na América Latina, não somente no Brasil. Analisar, por meio do estudo das ações emergenciais das políticas para a agricultura familiar já existentes, como que a questão da adaptação climática nesse segmento ascendeu para a agenda política, né? Ela passou de ser uma questão para ser um problema, eu vou falar mais à frente o que seria isso, né? E analisar e avaliar o programa Operação Terra Forte, que é um programa novo que foi lançado e que está começando a operação, já começou, não a operação, mas o edital foi lançado, né, em setembro desse ano. Então, a NAI vai avaliar o programa Operação Terra Forte e comparar a percepção das ações emergenciais no contexto das enchentes entre agentes públicos que estavam envolvidos na operacionalização dessas ações e dos agricultores familiares. Comparar as políticas e programas de adaptação climática para a agricultura familiar no Rio Grande do Sul e no Chile. Por que isso? Por que no Rio Grande do Sul e não no Brasil? Porque nós temos situações muito diversas no nosso país e realidades muito diversas. Então, nós temos aqui o recorte do nosso estado e também porque nós temos esse financiamento da FIES, que é para o nosso estado, né? E aí, por fim, analisar e indicar políticas públicas bem-sucedidas no Chile que poderiam ser adaptadas para a agricultura familiar gaúcha. Então, dentro da revisão bibliográfica, nós um panorama da agricultura familiar brasileira, seguido, então, mais concentrado, então, na agricultura familiar sul-rio-grandense no contexto de mudanças climáticas. Aqui em volta tem escrito os nomes dos principais autores, né?
Explicando um pouco também sobre a relação entre agricultura familiar e agronegócio, para poder introduzir um porquê que alguns agricultores familiares têm acesso a certas políticas e outros não. O que torna algumas políticas, por exemplo, é um exemplo, né? O PRONAF é um exemplo de política onde acontece uma certa desigualdade, uma certa exclusão de determinados grupos dentro da agricultura familiar, privilegiando, então, aqueles produtores de commodities, produtores que estão mais capitalizados, em detrimento daqueles que têm produções menores ou que trabalham com uma agricultura mais regenerativa, por exemplo, de agroflorestas, enfim, que têm menos acesso do que outros, por diversas questões, incluindo até mesmo os bancos que excluem, né? E é importante a gente ver esses exemplos e ver que dentro das ações também aconteceu isso, das ações emergenciais que vieram. Muitos não conseguiram acessar justamente por não ter garantias para o banco, porque as ações, maior parte foi de crédito, né? Então, prorrogação para pagamento de operações, foi dado crédito para quem já estava endividado. Claro, foi perdoado algumas dívidas, né? Foi limpo o nome de alguns produtores para que eles tivessem acesso a mais crédito. E aí nós vamos ver se foi dado, além do crédito, um suporte, né, para que eles, então, investissem esse crédito para o seu reestabelecimento. E aí, em seguida, né, voltando a falar, né, das políticas públicas, desigualdades no acesso, da distribuição desses recursos também. E aí também a gente vai falar um pouco também das medidas emergenciais de apoio à agricultura familiar no contexto de mudanças climáticas, quais foram, desde quando que o Rio Grande do Sul tem trabalhado essa questão para a agricultura familiar, e também, no geral, para todos os segmentos, nós temos uma política gaúcha de mudanças climáticas desde 2010, e poucas pessoas sabem que ela existe. E existem até estudos que fizeram um mapeamento de que de 2010 até 2020 não tinham sido realizados quase nenhuma dos objetivos que foram alcançados dessa política, né? E que começou a se tocar nisso agora, depois de 2023, onde a gente teve eventos de estiagem extrema e de enchente. Então, nós temos um comportamento do Estado mais reativo do que preventivo. E fora que nós tivemos também ajustes, vamos dizer assim, a gente teve uma modificação, né, do Código Ambiental do Rio Grande do Sul, do Código Estadual aqui, com diversas alterações, e alguns pesquisadores, eles indicam de que essas alterações também podem contribuir para o aumento, né, dos impactos de mudanças climáticas, porque se deixa cortar áreas de floresta que antes não podiam, que ficam em costas descobertas, porque agora pode, enfim, né? Então, eles também indicam isso. Também foram abordadas algumas legislações, as demandas de grupos sociais da agricultura familiar também, como eu falei inicialmente. E aí também nós trouxemos, então, políticas, instrumentos de adaptação climática, né? No trabalho, depois, se alguém quiser ver, a qualificação escrita tem todo a estágio de programas relacionados à adaptação, que agora no Plano Rio Grande nós temos aqui no Rio Grande do Sul o Plano Rio Grande, que é um plano mais estruturado de longo prazo, para poder incorporar, então, essas ações. E, dentro disso, um dos objetivos também está na agricultura, e um dos programas que mais desponta é a Operação Terra Forte e o Milho 100%, que estão dentro dessa questão de resiliência. Poucas vezes eles usam o termo adaptação, é mais resiliência, né? Mas a gente pode colocar no mesmo patamar, vamos dizer assim. E, finalmente, então, a gente fala um pouco sobre o Chile e como estão sendo implementadas. Lá existe uma política de adaptação climática mais desenvolvida já foi o prazo para poderem começar a implementação, né, nas comunas, nos municípios, nas regiões. É um plano setorial e lá não é
um estado federado como aqui, então nós temos uma distribuição administrativa diferente e tem planos para cada uma dessas áreas, vamos dizer assim, né? Eu ainda estou também me aprofundando nessa questão da organização no Chile, conto com a professora para me ajudar também. E eles já têm algumas experiências de sucesso, outras nem tanto, mas que serviriam como um benchmark para nós, até mesmo pela questão do nosso plano clima, que é muito semelhante, é um plano que está sendo elaborado agora, que é um plano setorial, tanto de mitigação quanto de adaptação, e tem uma área específica voltada à agricultura familiar. Mas a gente, como não foi ainda lançado, a gente só tem alguma noção do que vai ser. Então, o delineamento de pesquisa foi dividido em 6 etapas. Na primeira etapa, seria mapear, então, as pesquisas em políticas de adaptação climática na América Latina, o que já foi feito. Nós trabalhamos com uma revisão de escopo, e aí, então, mais à frente eu entro um pouco mais em detalhes dessa revisão, gerando, então, um artigo de revisão de escopo que tem uma estrutura um pouco diferente de um artigo convencional. Foi feita uma pesquisa em base de dados, a elaboração da revisão de escopo e gerou, então, esse artigo e uma apresentação. Ele já foi levado ao terceiro workshop de mudanças climáticas, Gaúcho de Mudanças Climáticas, que foi promovido pela UFSM nesse ano. Foi levado em pôster na semana passada para lá. Na segunda etapa, nós vamos analisar e avaliar o programa Operação Terra Forte, utilizando de pesquisa bibliográfica e documental, análise de controle temática, gerando, então, um artigo, e o resultado seria, então, também ter um documento de análise ex ante e outro de ex post. Mais à frente eu também explico melhor na parte de metodologia. A terceira, uma análise da ascensão, né, do tema de adaptação climática na agenda de políticas públicas do Rio Grande do Sul, gerando um artigo, utilizando, então, metodologia de múltiplos fluxos e análise de conteúdo. Na quarta etapa, nós vamos fazer a comparação, então, da percepção dos agentes públicos com os agricultores familiares a respeito das ações emergenciais que aconteceram no Rio Grande do Sul e também da sua reconstrução agora, em que estágio eles estão, né, se for satisfatório. E na quinta, nós vamos... Só consigo ler, desculpa. Mas na quinta, então, nós vamos realizar uma análise comparada entre políticas de adaptação climática para a agricultura do Chile e do Brasil, especificamente do Rio Grande do Sul. E eu coloquei Brasil porque o Rio Grande do Sul em si não tem muitos programas e políticas, mas a gente adota algumas coisas da política nacional de mudanças climáticas aqui. Então, nós vamos ter que dar uma olhada nisso também para poder fazer essa análise comparativa. E, por fim, analisar e indicar políticas públicas bem-sucedidas no Chile que poderiam ser adaptadas para a nossa realidade, resultando, então, em um artigo e um policy brief, que é um resumo de políticas mais enxuto, que os tomadores de decisão eles vão ter as informações que eles realmente precisam para entender e ver se, né, eles podem levar adiante para elaborar novas políticas. Então, assim, como metodologia, na primeira etapa, nós temos a revisão de escopo, né, como eu disse, já foi realizado. A revisão de escopo, ela difere da revisão sistemática, porque na revisão de escopo nós somente mapeamos e encontramos as lacunas. E aí, né, foi colocado em apêndice o artigo, e no que resultou, então, de que o estado da arte, né, do estudo das políticas públicas de adaptação climática na América Latina em geral é baixo, não tem muitos estudos que pelo menos sejam detectáveis, né? Porque aí pode ser por várias razões, pode ser porque a mitigação tem muito mais investimento em estudos em mitigação do que em adaptação climática, pode ser porque não é indexado em revistas internacionais, em que a gente encontre em bases de dados como a Scopus, por exemplo, Web of Science, enfim. Pode ser pela língua, apesar de que foi feita toda uma metodologia. Então, assim, se alguém quiser saber mais detalhes, a gente pode conversar depois sobre como que foi realizada a revisão de escopo. Na etapa 2, então, nós vamos fazer uma análise ex ante, que é aquela que deveria ter sido feita antes de começar
a política, né, ela deveria ter sido feita na fase de planejamento e, na verdade, não foi feita porque eu entrei em contato com a Secretaria de Desenvolvimento Rural e eles já me afirmaram que não, só me mandaram mesmo um decreto que faz com que possa ser usado na Operação Terra Forte, então não foi feito nenhum tipo de análise ex ante. Mas tem diversas informações que a gente pode ter acesso que colaboraram para a elaboração desse plano. Então, a ideia é fazer esse passo a passo para trás. E a bibliografia diz que, na verdade, a maioria dos projetos, dos programas e políticas são realizados ex ante depois que já começou a ser implementado. Justamente para trazer transparência, né, para o processo de elaboração da política ou do programa. E também, né, que a gente vai fazer uma previsão de coisas que podem acontecer, de riscos, né, ou de como que nós devemos agir para implementar com mais assertividade esse programa. Então, não há problema em fazer ele depois que já começou a ser analisado. E depois nós vamos fazer, então, uma avaliação ex post, e aí nós pretendemos, então, fazer entrevistas com os gestores e ter esse apoio para poder fazer uma ex post mais próxima da realidade deles, porque nós queremos trabalhar em conjunto com esses gestores, né? E aí, tanto para ex post quanto para ex ante, nós vamos trabalhar com uma revisão bibliográfica, documental, e também com análise de conteúdo temático no software Atlas TI. Na etapa 3, então, a gente vai fazer uma análise, né, da ascensão da questão da temática, da adaptação climática para a agricultura familiar como um problema na agenda. Isso quer dizer que antes era uma coisa que todo mundo sabia que existia, a necessidade de ter. Quando passou a importar para os tomadores de decisão, ela se torna um problema e entra na agenda. E existe uma metodologia que é o método de múltiplos fluxos de Kindle, onde a gente coloca alguns códigos e consegue entender o contexto que levou essa temática a entrar na política. E por que é importante a gente entender isso? Da forma que está comportado, né, o tema, nós podemos entender por que ele está assim hoje, por que tem ou não programas e por que não tem sucesso, né? E a gente consegue entender justamente lá de trás como que essa temática surgiu, acendeu a agenda de políticas públicas. Depois, então, a gente também vai passar isso pelo Atlas TI, né, na análise de conteúdo, porque nós não temos um acesso direto às pessoas, né, que estão envolvidas, né, de alto escalão. Nós temos documentos, nós temos legislações e reportagens, e a gente pode conseguir com tudo isso, fazendo análise temática, dados que comportem o método contemplem, né, o método de múltiplos fluxos. Na etapa 4, então, a gente vai fazer essa comparação das ações, né? Eu vou só para frente um pouco, para poder ler. A gente vai fazer essa comparação das ações emergenciais, né, das percepções das ações emergenciais entre os gestores públicos e os agricultores familiares, utilizando entrevistas semi-estruturadas com lideranças da agricultura familiar e não diretamente com os agricultores familiares, porque nós temos uma limitação de tempo também, e também porque é um público que... Só um segundo. É um público que nós temos que ter mais tempo para conseguir reunir e agendar entrevistas com essas pessoas. Então, nós acreditamos que fazer entrevista com as lideranças já pode ser um bom caminho para conseguir entender a percepção. Essas lideranças, em geral, elas estão coordenando ações entre os produtores familiares, eles também são produtores, então eles podem nos trazer um panorama do que eles estão percebendo dessas ações emergenciais. E aí, né, nós vamos fazer essa pesquisa em 7 municípios que estão contemplados no programa Alimenta Cidades, que inicialmente nós estávamos com uma ideia de fazer um trabalho junto com a professora Kátia. Mas aí, ao longo do tempo, a gente viu que não ia fechar muito bem, mas era interessante escolher municípios dessa estratégia do Alimenta Cidades, porque já tem alguns requisitos ali para eles aderirem à estratégia, que é ter sido atingido, a localização onde estão.
E o programa onde a professora Kátia está trabalhando, na estratégia de alimentos cidades, elas estão trabalhando com diagnóstico. Então, também isso demonstra que um diagnóstico que vai desde a agricultura familiar até a distribuição dos alimentos, né, para a segurança alimentar e nutricional. Então, isso demonstra o interesse desses municípios também em ações que façam, né, tanto para a segurança alimentar, mas também de reconstrução, enfim, eles estão se movimentando, eles têm esse interesse. Então, já é bom também para nós, como projeto, trabalhar com estes municípios. Na etapa 5, então, a gente vai fazer uma análise comparada das políticas Chile e Brasil. Vamos usar um desenho de sistemas mais similares, isso quer dizer que nós vamos usar, então, desenhos que sejam parecidos, o mais semelhantes possíveis, do Brasil e do Chile, né, de políticas que sejam semelhantes. Como eu falei, por exemplo, o Plano Clima é semelhante à política também de mudanças climáticas que tem no Chile, por exemplo. Então, isso seria um desenho de sistemas mais similares. E nós vamos também fazer, né, essa análise comparada, vamos usar também o ATSTI com análise de conteúdo. E, por fim, então, nessa etapa 6, nós vamos utilizar todos esses dados que nós tivemos na etapa 5 para construir esse resumo de políticas que vai ser entregue aos tomadores de decisão. Basicamente é isso. Por fim, então, no cronograma, né, eu fiz um cronograma que ele vai ter que ser um pouco ajustado agora, que vai ter o doutorado sanduíche, mas eu não tive o tempo de fazer isso, de ajustar agora, foi realmente nessa semana que eu soube. Mas, basicamente, agora, até o final do ano, né, o que vai acontecer é um treinamento que está ocorrendo nessa semana com as meninas aqui, que são as bolsistas, no software do TI. Já teve a apresentação semana passada, essa qualificação também, e até o fim do ano nós vamos, né, começar a fazer o tratamento de dados do ex-ante da Operação Terra Forte e submeter a revisão de escopo da etapa 1. Já em 2026, a ideia é fazer o artigo e o relatório da etapa de ex-ante da Operação Terra Forte, começar a etapa 3, né, e também já começar, daí aqui eu já estou falando mais da minha cabeça porque mudou agora, por causa do doutorado sanduíche, mas já começar a planejar as entrevistas e fazer a pesquisa bibliográfica e documental das políticas no Chile para organizar e fazer um planejamento de trabalho lá. Então, até o final de 2026, a gente vai trabalhar, então, com essas etapas 3, 4... Aqui, você continua, né? E vamos também levar trabalhos para o Congresso da SOBEB e da IRSA, que agora me deu um branco, o que é o IRSA? Eu esqueci. Meu Deus do céu. Também. Mas é o Congresso Internacional de Sociologia Rural. Isso. Me deu um branco agora da sigla. Mas, enfim, a ideia é levar para lá também, né? E em 2026, então, ter diversos artigos aí já prontos e para submissão. Em 2027, validar os dados e tratar dados da ex-post, que aí a gente já vai ter bastante dados para poder ver o que foi sucesso, o que não foi dentro da Operação Terra Forte e começar a fazer, então, a análise ex-post. A análise de experiências bem-sucedidas no Chile, pesquisa, né, documental. Na verdade, quase todas as etapas têm uma pesquisa documental bibliográfica, elaboração dos policy briefs e a escrita da tese. Vou começar a escrita da tese ali em dezembro. Na verdade, eu botei de janeiro a dezembro porque a gente sempre está, né, já pesquisando, juntando material e vai escrevendo. E aí, finalmente, em 2028, que é o meu prazo de defesa, né, elaborar a defesa da tese e defender. Basicamente é isso. Muito obrigada. Obrigada, Vanessa, pela apresentação. E agora eu passo a palavra, então, para a professora Kátia. Pode ser. Eu não sei se eu eu acho que tu pode sentar. Eu vou pensar como é que eu vou fazer. É para eu anotando as coisas. Sim, não, pode sentar, pode sentar.
Daí eu vou colocar a Kátia, que ela pode te ver. Ah, voltou. Ah, então. Sei que eu fechei para eu anotar. Tá, fica à vontade. E daí eu acho que a professora Kátia fica à vontade para fazer as suas considerações. Peraí. Ai, eu liguei. Projetor. Eu tenho que passar uma das duas. Me passei no tempo de estudo. Mas é que você estava empolgada falando. É que tem muita coisa para. Vocês estão organizadas aí? Ou posso começar? Eu só vou te colocar na tela, mas pode ir. Não, mas guardamos. Vamos ver. Funcione, vamos lá. Escolha entre espelhar a tela ou fazer. Vamos tentar. Ele nunca me pediu esse tipo de coisa. Deu. Tá, perfeito. Também. Então, agora pode ver ela e todo mundo vê vocês. Maravilha. Então, deixa eu marcar meu tempo aqui também. Bom dia a todos e todas. É um prazer enorme aqui estar nesse momento de qualificação da Vanessa. Queria começar agradecendo justamente o convite da professora Kelly, da Vanessa, também agora que está se juntando a professora Fabiola. Tem sido bem legal, de alguma forma, acompanhar a trajetória da Vanessa. Temos nos encontrado em vários momentos. Então, bem legal estar nesse momento de qualificação, que eu acho que é um momento bem importante, onde que, claro, depois vocês avaliam, mas a gente consegue, no momento oportuno, quem sabe contribuir melhor, fazer sugestões que possam contribuir melhor para o trabalho. Queria também destacar a importância do tema, todos os elementos e justificativas que a Vanessa colocou no texto e também na apresentação, mas também estamos exatamente num contexto de COP, né, tudo a ver com o tema da Vanessa, e a verdade é que a agricultura familiar ainda, a gente já tem muitos trabalhos, muitas políticas públicas para a agricultura de um modo geral, mas ainda a gente não tem tanta política pública de adaptação, de mitigação e adaptação para a agricultura familiar, principalmente de adaptação. A gente tem recém o plano setorial de adaptação da agricultura familiar, que começou a ser construído o ano passado em âmbito federal, mas também do ponto de vista de pesquisas a gente tem pouca coisa ainda. Enfim, está ganhando fôlego, mas estamos ainda no início de pesquisas sobre mudanças climáticas e agricultura familiar, políticas públicas para a agricultura familiar. Então, acho bem importante ter o trabalho, Vanessa. Eu tenho vários comentários, justamente pensando nesse momento de qualificação, Vanessa. E aí, na minha avaliação, eu diria que teu projeto de tese está muito amplo na minha perspectiva. E aí eu acho que a qualificação, ela ajuda a ir recortando. Tem coisas que eu diria que tem em excesso. Não é falta, é em excesso no teu projeto. Então, eu vou fazer vários comentários aqui nessa perspectiva de dar sugestões, e depois, claro, você e a Kelly e a professora Fabiola vão avaliar se faz sentido, se não faz sentido, tá? E também vou fazer comentários à medida, algumas coisas que foram a partir do início da leitura, né? Um pouco uma sequência temporal. Então, são 4 pontos principais que eu teria para discutir com você. O primeiro é uma coisa mais conceitual sobre a agricultura familiar e sobre a discussão de agricultura familiar e agronegócio que você faz no projeto. Então, primeiro, mais conceitual, eu acho que no projeto tem uma confusão sobre agricultura familiar
pequena, média e grande propriedade. Tenho a impressão de que, às vezes, você mistura um pouco esses conceitos como se a agricultura familiar fosse só uma questão de escala, e aí que a gente estaria trabalhando em uma escala de coisas mais pequenas, mas eu só queria reforçar isso, que, na verdade, a agricultura, o conceito de agricultura familiar remete a uma forma de trabalho e gestão que tem a família como base, e aí, normativamente, isso vai se expressar numa delimitação de propriedade de terra no Brasil, que é até 4 módulos fiscais. Mas isso não é sinônimo de pequena propriedade ou pequeno agricultor, porque a gente pode ter um pequeno agricultor em termos de área, 2 hectares, mas ter uma dinâmica completamente empresarial que coordena a sua dinâmica de trabalho. Então, eu acho que tem uma precisão conceitual que precisaria ser feita. Também, quem sabe, enfim, você cita um trabalho que eu não conhecia, que é Salvade e Cunha, e achei a tipologia deles bem, enfim, não gostei da tipologia que eles utilizam, enfim, não sei se os autores, por acaso, estão na sala, mas enfim, o primeiro tipo de verdadeiro agricultor me soou muito estranho, mas enfim, então tem uma questão conceitual sobre a agricultura familiar, mas tem uma outra parte que você faz no projeto, que é da dualidade entre agricultura familiar e agronegócio, e aí eu acho que isso está sobrando na tua tese, Vanessa. Você não precisa entrar nisso. Isso, se o teu foco é políticas de adaptação para a agricultura familiar, vai ser isso. Você não precisa ficar entrando em discussão mais analítica e também política sobre a dualidade agronegócio e agricultura familiar. Isso, acho que isso não vem ao caso no teu projeto. Então, o primeiro ponto daria uma trabalhada conceitual sobre agricultura familiar e também essa dualidade agronegócio e agricultura familiar que eu acho que está sobrando. O segundo ponto tem a ver com as questões de pesquisa e os objetivos, e aí eu acho que eu queria... Aqui, eu acho que tem um trabalho, Vanessa, ainda de uma certa lapidação. Eu acho que está muito amplo o que você propôs. Então, e também um cuidado com as palavras e o que você anuncia. Então, por exemplo, se a gente pega o teu problema de pesquisa, o teu problema de pesquisa diz: em que medida as ações emergenciais implementadas para a agricultura familiar do Rio Grande do Sul durante as enchentes têm sido efetivas? Quando você fala efetivas, isso me remete a uma avaliação de efetividade, que eu não sei se efetivamente você vai fazer isso. Então, se elas têm sido efetivas, aí... e como o planejamento de políticas públicas, incluindo a incorporação de experiências internacionais como a do Chile. Aí eu fiquei pensando qual é o lugar do Chile na tua tese, assim. Da forma como está escrito aqui, parece que existe um processo de interação entre Rio Grande do Sul e Chile, o que eu acho que não é. Na verdade, então, mas da forma como está escrito aqui, a gente poderia, inclusive, levar um debate sobre transferência de política pública, que é como o Rio Grande do Sul pode se inspirar e trazer políticas do Chile para o contexto gaúcho. Mas aí é uma outra discussão, e eu, enfim, o meu terceiro ponto é sobre o Chile. E aí vem, para finalizar, como que, então, as ações de planejamento podem contribuir para o fortalecimento e a resiliência da agricultura familiar. Novamente, você adiciona um outro conceito aqui, que é de resiliência, e teria que medir, então, resiliência. Então, eu acho que tem coisas em excesso no teu problema de pesquisa, e da mesma forma, tenho a impressão de que
nos objetivos os objetivos específicos também. Eu acho bem legal que você já fez o trabalho de revisão sistemática, agora não me lembro se é sistemática, de escopo, né? Sobre a América Latina. Mas eu diria, é demais também. Porque assim, você vai num universo América Latina para depois cair em Rio Grande do Sul. Então, que legal que você já fez, mas eu tenho dúvidas se de fato precisaria estar na tese isso. O objetivo específico 2, depois a gente vai avançando na metodologia e fica claro que o objetivo 2 tem a ver com o Rio Grande do Sul. Mas a forma como ele está escrito aqui, nesse momento, não diz que é Rio Grande do Sul. Então, analisar por meio como que a questão de adaptação entrou na agenda pública. Ok, então, o Rio Grande do Sul. Aí vem o objetivo 3, que é analisar o programa Terra Forte. Depois, comparar as percepções dos agentes públicos e agricultores familiares. Eu acho que se você vai nessa perspectiva, por que comparar? Não seria só o caso de ver como que eles percebem, independente de uma comparação entre agentes públicos e agricultores familiares. Aí vem o Chile, que eu vou comentar na sequência. E aí o 5 e o 6 são a ver com o Chile. Eu fico pensando que está muito amplo, Vanessa. E aí, pensando, para não só apresentar uma crítica aqui, mas talvez também apresentar um caminho, queria te sugerir um recorte mais específico. Então, eu acho que você poderia se concentrar em como que o tema de adaptação, políticas de adaptação, mitigação, para a agricultura familiar entrou na agenda do Rio Grande do Sul, especificamente do Rio Grande do Sul, e aí sim, usando a abordagem dos múltiplos fluxos, que faz todo sentido para ver como que se forma a agenda. Então, entrou na agenda e você mostraria como, aí você mostra quais os programas que foram criados, e principalmente o Terra Forte, que é uma política específica para a agricultura familiar. E aí eu acho que viria um segundo momento, que é de como que essas políticas vêm sendo implementadas. E aí mobilizar a literatura de implementação. No teu texto, na introdução, e hoje mesmo você diz, olha, criaram esses programas, mas tem dificuldades, principalmente de enquadramento dos agricultores familiares nessa política pública, e também a gente vai ver depois na literatura de implementação se de fato a coisa está funcionando, se não está funcionando, que seria um pouco da avaliação, como é que é, enfim, ex ante e ex post. E aí eu acho que entraria também nesse processo de ver como que a coisa está sendo implementada, que os programas estão sendo implementados, justamente com entrevistas com os agricultores e com gestores públicos para ver e analisar a implementação desses programas nos municípios que você está avaliando. E esse seria minha sugestão de recorte da tese para você. Aí vem o Chile, e esse é o terceiro ponto. Eu entendo que, claro, que legal que vocês já aprovaram o projeto na FAPERGS e que o projeto na FAPERGS tem essa relação com o Chile. Mas eu fico pensando que não dá para comparar Chile e Rio Grande do Sul, Vanessa. E por que não dá para comparar Chile e Rio Grande do Sul? Primeiro, porque a gente está falando de escalas de governança muito distintas. Você está comparando um país e um governo, enfim, são configurações muito distintas. O Chile é um país unitário, o Brasil é um país federalista, isso já muda um monte de coisa. Depois, você estaria trabalhando com um governo central e com um Estado federado, assim, um governo estadual. A capacidade de ação de um governo central, no caso seria o Brasil,
é muito maior do que a capacidade de ação do que o governo estadual. Isso não há dúvidas, assim, sobre isso. Então, é como você comparar coisas que não são comparáveis, sabe? E aí, você, no texto, você diz, olha, o Chile já avançou tanto em políticas de mitigação e adaptação para a agricultura familiar, tem um monte de plano e tal, e você mostrou aqui. E aí você compara com o Rio Grande do Sul. Mas se a gente comparar com o Brasil, governo federal, a gente vai ver que o governo federal já fez muita coisa também em termos de documentos e planos para mudanças climáticas. Então, teu nível de comparação, na minha avaliação, não tem como comparar o Rio Grande do Sul com o Chile, porque são capacidades de ação, configurações político-administrativas muito difíceis, muito diferentes. Bom, como que Chile entraria na tua tese? Eu acho que não tem problema nenhum você ir fazer doutorado de sanduíche no Chile, essa é a minha sugestão, sem necessariamente incorporar um aspecto comparativo na tua tese sobre Chile e Rio Grande do Sul. Quantas vezes a gente vai fazer doutorado sanduíche em outros lugares e é para avançar na pesquisa, é para conhecer a experiência do país, mas sem necessariamente incorporar na tese. E eu acho que isso é minha avaliação, aí vocês têm que depois vocês considerarem. Mas eu acho que se vocês fizerem um policy brief sobre como que o Chile vem avançando em mudanças políticas de mudanças para a agricultura, mudanças climáticas da agricultura familiar, sem necessariamente incorporar isso como objeto na tese, eu acho que já seria, assim, responde ao projeto da FAPERGS, claro, daí o projeto da FAPERGS pode ter muito mais elementos do Chile, mas para a tese, eu não sei, eu tenho dificuldade de ver, a não ser que você pegasse uma localidade do Chile, mas ainda considerando que o Chile é um país unitário, você não vai encontrar um governo estadual, como é o nosso caso, então a comparação fica difícil. E para fechar, então, acho que você construiu super bem a metodologia lá, dizendo como que você vai responder cada objetivo. A minha dúvida é se realmente precisa tudo isso na tua tese, porque eu acho que se você delimitar melhor, te permite aprofundar mais do que ficar com um zoom grande para querer dar conta de um monte de coisas sem dialogar esse monte de coisa, assim. É uma revisão de escopo na América Latina, mas isso funciona muito mais como um contexto do que efetivamente incorporar isso na tese. E aí, só metodologicamente, eu gostei da tua justificativa hoje aqui na apresentação sobre por que mobilizar os municípios do Alimenta Cidades. Isso não está no projeto. E o quarto ponto era esse, assim, porque, de repente, você lá na metodologia diz, vou fazer estudos de caso e vou fazer as entrevistas nos municípios do Alimenta Cidades. Mas aí, bom, era um programa federal, num programa que está sendo avaliado estadual e precisava de justificativa, mas eu acho que só precisa incorporar, se for o caso, incorporar no texto a justificativa que você fez oralmente, mas, de todo modo, também precisa justificar porque a escolha dos municípios que você está indicando. Mas, enfim, era isso, assim. Eu acho que você tem um tema, um universo. Estudar os governos estaduais no Brasil, a gente tem pouca coisa ainda sobre mudanças climáticas e políticas públicas de enfrentamento às mudanças climáticas. Então, eu acho que vem para responder uma lacuna, mas eu diria, na minha avaliação, ainda precisaria de um esforço de lapidação, de delimitação. Você não precisa dar conta de um universo gigantesco, é melhor ser mais recortado, mais delimitado. É isso. Obrigada, gente. Obrigada, professora, pela colocação. E também a sua participação aqui, a professora também já nos comunicou que ela teria que sair um pouquinho até às 11 horas, né? Professora Cátia, obrigada, é por isso que a gente te chamou.
porque a gente está com um universo imenso e agora a gente precisa, às vezes, colocar algumas coisas, e esse é um desafio grande, né? E a Vanessa sabe que ela gosta de dar jeito em tudo. Então, ela me aparece com a América Latina e eu penso, por quê, né? Mas ela faz. E daí eu falo assim, o que eu vou fazer com ela? Enfim, esse é o meu desafio. Mas eu acho que é tipo um pouco a gente dar um norte e vamos ver o que a gente faz com o Chile, né? Sim. Porque me parece que ter informações sobre como eles fizeram lá, no sentido da polícia, da policy em si, pode ser interessante, mas eu havia comentado com ela que a gente tem essa diferença nessa questão de ser um Estado unitário, de uma lógica de funcionamento muito diferente, né? E talvez sim trazer a experiência deles nessa lógica, eu não sei se para dentro da tese ou para dentro do projeto, onde vai estar, eu acho que é importante para a gente compreender como em lugares diferentes a gente resolve de maneiras diferentes as coisas. E a gente precisa encontrar uma maneira própria nos estados que tem essa, digamos assim, essa menor autonomia do que tem, no caso, o Estado unitário, mas que tem uma autonomia relativa em relação, né, ao que é o Brasil. Eu acho que vai nos auxiliar. E eu vou pedir licença para ela continuar te demandando, se for possível, também, ao longo que tem nos ajudado muito. Então, eu agradeço realmente a tua colaboração e a participação. Eu queria justificar que a professora Tatiana não pôde estar presente hoje, porque a gente precisa acabar a agenda de muita gente, e nesse dia ela não podia. Eu quase não pude, mas consegui poder. Ia ser muito engraçado ficar sem orientador aqui. Mas, assim, que às vezes as coisas são bastante complicadas, né? Então, eu só vou justificar a ausência dela, mas ela está colaborando também muito dentro do projeto. Então, agora, eu gostaria de passar a palavra para o professor Caraccioli, pode ser? Eu poderia só fazer uma colocação breve? Pode. Na verdade, assim, sobre o trabalho da América Latina, ele foi feito inicialmente só mesmo como para saber, tem mais gente fazendo o que eu quero fazer? Alguém já fez? Era mesmo para mapear, né? E ver se alguém já tivesse feito em outro país, poderia também ser, né? Uma forma de eu aprender o que a pessoa fez, né? Enfim, mas foi por isso. E a gente acabou descobrindo que tem pouquíssima coisa relacionada à adaptação. E esse acho que é um achado positivo, né? De ir para a América Latina, porque no Brasil foi onde a gente mais achou, inclusive, né? Mas, assim, indo para a América Latina, a gente ainda tem muito pouca coisa em adaptação. Então, eu acho que esse é um achado que é uma contribuição. E sem metodologias mais próprias para políticas públicas, como é o múltiplos fluxos, por exemplo. Sim, professor. Então, dá para escutar aí? Vocês conseguem escutar? Talvez eu possa fazer assim, daí vocês veem, professor. Então, primeiro quero agradecer o convite de participar dessa banca, você Perdão interromper, mas não escuto bem. Não sei se o professor pode chegar mais pertinho. Pode sentar à mesa, né? Débora, quiser, acho que a gente pode sentar à mesa, acho que fica mais... Uhum. Então, primeiro quero agradecer o convite de participar desse processo de qualificação. Eu acho muito bom quando chega no processo de qualificação, que ele não é um processo tão fechado como a defesa, né? A defesa já tem, digamos assim, não tem como mudar, né, o tema todo que vai ser feito, mas eu acho que assim na qualificação tem condição de fazer o que o Bachelard diz, a soma das críticas da sua imagem primeira, né? Boa essa expressão que ele usava, né? E quero agradecer a Kátia, que me facilitou bastante essa minha fala, né, que estava um pouco longa. Eu tenho algumas coisas que eu deixei anotado que depois vou passar. E também a alegria de ver a Vanessa, né? É interessante a gente ter alguém que a gente já conhece da graduação, né? Já acompanhou todo esse tempo, fez uma disciplina comigo no BGDR também. E ela sempre demonstrou ser uma aluna diferenciada, né? A gente tem alguns alunos, né, que a gente se diferenciam, né, que são participativos, que são indagativos, investigativos, e ela demonstrou isso já durante a graduação, e dá para ver um pouco o resultado do trabalho. E parabéns chegar nessa fase, né? Já é uma fase, né? São várias vitórias, né, até chegar pela data ali que está no cronograma, a data da defesa, né? Eu vou falar assim,
eu tenho uma grande concordância com o que a Kátia falou, tá? Em dois aspectos, tá? Eu acho que, assim, a grande dificuldade a gente tem, muitas vezes, de fazer um trabalho, não só mestrado, como doutorado, fazer o recorte do objeto, exatamente o que eu quero estudar. A realidade é múltipla, multifacetada, só que o tempo é limitado, né? E os recursos são limitados. Me parecia mais, olhando o teu projeto, mais como um programa de pesquisa para uma equipe de pesquisadores do que uma tese do doutorado, né? Pelo conjunto de elementos que tu colocou. E eu tentei, assim, eu gostaria de ter tido mais tempo, né, para poder fazer esse exame, né? Eu posso, então, desde já pedir desculpas, porque não foi a Vanessa, fui eu que atrasei para conseguir dar o retorno para ela. Daí eu repensei todos os objetivos, tá? Eu não cheguei a fechar. E realmente, né, principalmente em relação à amplitude, segundo, como comparar coisas que não são comparáveis, né? E é uma coisa muito interessante, né? Ainda na época de mestrado e como um todo, eu li muito Matos, né? Que era o ministro do planejamento, né, do governo Allende, escreveu vários livros, né, sobre políticas públicas, Estado, tem alguns, inclusive, traduzidos no Brasil, né? E ele falava, né, algumas coisas muito interessantes que eu vou até trazer. Mas o interessante que é a reflexão que ele faz no final do governo Allende, né? Ou seja, todos os países da América Latina estavam sob ditadura, o Chile estava sob uma democracia plena, né? Tanto é que teve o golpe, né, financiado pelos Estados Unidos, porque eles estavam num processo bastante avançado de democratização dos meios de produção como um todo. E todos os países da América Latina estavam sob regime militar. Ou seja, o Chile, ele, além das questões que diferenciam a questão da agricultura familiar do Chile, muito voltada ao mercado externo, as grandes diferenciações que tem em termos geográficos como um todo, como a agricultura andina. Nós recebemos uma comitiva do Chile aqui faz 7 anos para estudar quais eram as ações de mudanças climáticas que a Faculdade de Agronomia vinha trabalhando, e nós ficamos, assim, muito surpresos, porque nós não tínhamos nenhum pensamento com relação a isso. O Chile já estava desenvolvendo várias coisas, que a gente sabe que, principalmente a questão das mudanças climáticas nas regiões andinas, teve maior severidade já há mais tempo, né, em relação a isso. Então, são algumas interessantes com relação a isso. Eu pensei, tá? Ainda estou pensando alto, tá? E depois, tu com a orientadora e a tua orientadora pode colocar. Eu pensei que talvez no objetivo geral eu colocaria estudar as ações emergenciais e as políticas públicas voltadas à agricultura familiar com base no Rio Grande do Sul e no Chile. Tá? Eu até no início não sabia por que o Chile tinha entrado, né? Mas agora eu já entendi que eu posso dar à luz, né, como um todo. Você não está querendo comparar. Tu está querendo ver realidades distintas e os processos que foram desenvolvidos. E aí, com objetivos específicos, tá? Eu ficaria com 4. Tá? Eu elaborei 3 aqui, o resto eu vou deixar para tu fazer. Analisar as políticas públicas existentes em ambos os países e seus impactos. Tu não falou a palavra impacto, eu acho uma palavra importante. Segundo, compreender as percepções dos agentes públicos e agricultores familiares das ações desenvolvidas. Tá? Trouxe o teu objetivo, mas ver como os agricultores familiares, os agentes públicos, pensaram essa ação. E a terceira, aí eu peguei uma palavra que eu estava pensando desde o início, que a Kátia também falou, que acho que é aí que vai ver a grande diferença. Descrever o processo de governança, né, dessas políticas públicas em ambos os países. E aí, quando tu bota a governança, tu vai ver que Chile e Brasil vai ter coisas completamente diferentes em relação a isso, de monitoramento de programa e de outras ações como um todo. Eu acho que essas 3 específicas teriam uma clareza e teriam uma contribuição muito maior. E olha, eu
tenho a minha experiência de gestor público também, né? Então, se tu analisar um programa público em mudança de governo, tu pode cair numa enrascada. Vários doutorandos, né, que eu acompanhei estavam estudando políticas públicas do governo Lula, aliás, da fase Dilma, né, e ficaram presos no pincel, que o governo Bolsonaro não só acabou com as políticas públicas, né, como todos os dados que tinham desapareceram, né? Tem o que estava estudando as políticas de direitos humanos, nem os dados apareceram, deletaram os computadores. Então, tu analisar, e aí eu digo que é muito arriscado tu começar a analisar um programa que está sendo gestado agora, e o ano que vem nós temos uma mudança política. E quando chegar lá em 2028 para definir, diz, olha, não pude estudar o programa porque ele mudou seu escopo, seu financiamento, sua forma de implementação como um todo. Eu acho muito... Então, acho que tu poderia botar ele como um pano de fundo na análise das políticas, e não como o centro do teu trabalho. Tá? E eu tenho experiência, por exemplo, do RS Rural. O RS Rural era financiado pelo Banco Mundial, né? O Schirmer era o secretário de Cultura no governo Brito, que negociou com o Banco Mundial. Quando o Banco Mundial, o Olívio, assumiu com o governo do Estado, mudaram todo o programa, todos os objetivos, e o Banco Mundial acabou aceitando. Manteve o financiamento, mas mudou completamente o programa, e deram uma série de ações. E esse programa é outro que está... Tem uma coisa que o Carlos Matos fala, é uma coisa muito interessante. Ele diz que um governo ele é estabelecido, governado, estabelecido um triângulo que ele chama de triângulo de governo. Um que ele chama um projeto claro e objetivo. Segundo, a capacidade técnica e administrativa, tem a ver com governança. O elemento é o timing do projeto. O timing desse projeto está completamente fora, né? Ou seja, concepção de projeto, de programa implementado em final de governo tende a não dar certo. Tá? Esse era um programa que poderia ser no primeiro ano do governo, ou talvez no próximo governo vão pegar os recursos, que são 300 milhões, talvez vão dar outra destinação para eles. Então, acho que essas ideias, né, talvez vão deixar bem mais claro, né, o teu escopo de trabalho, e tu não vai chegar lá em 2028 dizendo, pô, eu botei tantos objetivos e agora estou aqui nessa questão como um todo com dificuldades. Buenas. Eu fiz uma pequena síntese para não falar demais, tá? Bom, a relevância do teu tema é extremamente importante, né? Essa é que a gente tem que trazer isso para o foco, né? A relevância desse tema que está colocando principalmente com relação à agricultura familiar é muito fundamental, né? E eu acompanhei bastante, principalmente o pessoal solos, algumas áreas que foram atingidas pelas enchentes logo depois de baixar as águas que era possível chegar, e realmente esses programas, né, que estão sendo concebidos são de fundamental importância, tá? Eu acho que tem outras coisas, né? Tu tem uma metodologia que tu colocou, tem uma fundamentação, né? Esse apoio da FAPERGS vai te dar uma base, né, para o trabalho ser desenvolvido, que eu acho que vai ser fundamental. Eu acho, então, primeira que eu falei, né, com relação ao escopo, né, tu dá um escopo mais específico, né, e sem botar a palavra comparação, né, à luz, né, e sem entrar nesse ponto, eu acho que vai ter. Eu acho que tem algumas coisas que talvez que eu possa desenvolver, né, o que poderia ter um pouco mais claro, né. Então, por exemplo, essas limitações geográficas, né, que tu falou dos 18, vai escolher 7. Eu não entendi por que é o 7, por exemplo, né?
E não está claro no projeto por que tu escolheu esses 7. Do ponto de vista metodológico, quando eu escolho um universo, eu dizer, bom, desse universo eu vou escolher tais atores desse universo porque são os mais representativos, são os mais expressivos, são os que tiveram os impactos, né? Essa argumentação tu tem que elaborar ela para não deixar, digamos assim, uma fragilidade de por que tu escolheu esses processos, essas áreas. Daí tu fala também, está um pouco ainda, me pareceu um pouco genérico, agentes públicos e dirigentes da agricultura familiar. Eu te pediria, quem são os dirigentes da agricultura familiar do Rio Grande do Sul? Quem são elas? Né? O que ele está pensando? FETAG? Também, mas está pensando no FETRAF? Na verdade, eu estou pensando, inicialmente, né, nós pensamos, a gente ainda não sentou, não fez uma lista de quem nós vamos procurar. Mas, assim, inicialmente seriam lideranças de sindicatos municipais destes 7 municípios que foram selecionados justamente porque eles são representativos das áreas mais afetadas, no Rio Grande do Sul, Guaíba, Lajeado, na parte sul do estado, a gente tem ali Rio Grande, Pelotas, São José do Norte, que tem também uma questão que não tem tantos trabalhos em pesca artesanal, né? Também foi bem afetado. Então, por isso foi escolhido. Realmente, eu teria que ter feito uma argumentação melhor para a escolha. Então, inicialmente, a nossa ideia era trabalhar com as lideranças que estão mais apoiadas no município, né? O presidente de sindicato, associações. Mas, por exemplo, essas entidades, né, que vão mediar, né, vão fazer esse processo de mediação social, né, que às vezes o presidente do sindicato lá local, ele talvez não tenha tanto conhecimento de um processo de mediação que foi feito entre um dirigente da FETAG, né, com o governo do estado ou o governo federal, né. Talvez esse dirigente das entidades representativas da agricultura familiar seriam interlocutores que, para mim, parece importante, né. Agora, no Congresso Brasileiro de Agrometodologia, teve um debate, né, sobre os impactos climáticos, né. Então, quem estava lá, né? Estava a FETAG, né? Estava o MPA, estava o Movimento Sem Terra, que vai falar em Nova Santa Rita. O Movimento Sem Terra teve um protagonismo enorme, né? Inclusive, as áreas onde está a COTAP, que é a principal cooperativa, que ficou debaixo da água, já tinham conseguido limpar a área, né, usando, né, o sistema de irrigação de água antes que era o centro da cidade, né? Então, o movimento Sem Terra também foi importante. Mas eu não estaria misturando públicos, porque as ações, enfim, foram um pouco diferentes do movimento. Agora, me diga uma coisa, os assentados de reforma agrária não são agricultores familiares? São, mas eles têm algumas particularidades no acesso a recursos. Pois é, mas eu estabeleci o universo, eu vou dizer isso, vou deixar de fora os assentados de reforma agrária. E, se tu olhar em Nova Santa Rita, foram os principais atingidos. Sim. E a gente tem a Folga Galícia, né, que ela trouxe muita coisa do assentamento, dela é elaborado. Então, essas coisas aí tu vai ter que precisar, né, para pensar do teu universo que vai ser estudado. Para depois dizer, bom, mas aqui, quando chegaram lá no trabalho final, tu analisou Nova Santa Rita entre os municípios selecionados, onde que tem um assentamento de reforma agrária representativo, que foi o mais atingido, e você não viu os interlocutores que falam do assentamento, entendeu? Então, é nesse sentido que eu acho que deveria ser pensado também nesse aspecto, né? E só para trazer uma dúvida que a gente teve, conversou bastante, porque uma das ideias era entrevistar produtores rurais, né? Essa era a minha ideia, no sentido da percepção deles sobre como as políticas chegam para eles. A questão é o desafio de conseguir chegar nos produtores rurais em todos os municípios. Mas que a ideia era realmente essa percepção, sem a percepção de alguém que tem já, digamos assim, uma compreensão melhor de como as políticas foram feitas. Aqui, quem só recebe ela. Esse era um ponto que a gente queria também observar, que é realmente a ponta da cadeia. A gente não sabe como concretizar isso. Talvez aquilo que
uma coisa que eu estava pensando, né? Tu tem que ter um critério de dizer, bom, eu entrevistei o X, não entrevistei o Y, né? Então, por exemplo, a Alice, que é um trabalho de dissertação dela, que tem uma interface com a tua, ela quer saber o protagonismo das mulheres, que elas foram chave do processo como um todo, né? Então, por exemplo, tu não coloca em nenhum momento, por exemplo, questão de gênero, né? Dizer, bom, tu poderia botar a questão de gênero, né? Estar homens e mulheres atingidos, que talvez a percepção das mulheres e dos homens seja diferente. E tu poderia, talvez, né, usando a entrevista semi-estruturada, usar alguma metodologia tipo snowball, né? Que é a bola de neve, né? Ou seja, tu vai fazendo as entrevistas, né? E tu vai vendo que os dados são todos eles convergentes naquelas opiniões, e aí a medida dos dados é dada pela convergência de informações que tu coletou. Pode ser uma saída, digamos assim, metodológica. O desafio é conseguir os entrevistados, vamos dizer assim. Sempre é. Mas, por exemplo, se tu vai num dirigente, assim, quem você considera, né, que foi um agricultor atingido, né, que possa dar um depoimento sobre isso? Fulano. Tu vai lá no fulano e pergunta quem você acha também que foi atingido como um todo, que possa dar um depoimento. O ciclano. Pode ser, inclusive, no caso de Eldorado, tem 13 famílias que querem abandonar. Sim, né? Porque teve locais que tiveram 8 enchentes, né? Tem alguns agricultores trabalhando, que já participaram, que ficam mais perto do dia, que já tiveram 8 ou 9 enchentes, que eles querem abandonar a área. Por exemplo, da Alice, que tu conhece, que é minha orientada também, lá do assentamento, estão procurando o crédito fundiário jovem, né? Para tentar ir em um outro lugar, porque o INCA não conseguiu outro lugar para eles, né? Talvez daí a pessoa disse, podia falar com o Daniel ou o Gilberto, inclusive não está mais no assentamento, que já saiu, e aí esse cara vai dizer que as políticas não foram efetivas e não chegaram aos que mais necessitavam, entendeu? Bom. Então, bom, as outras coisas que eu tinha colocado aqui estão muito a ver, né, que era o que a Kátia já me auxiliou, né, que é essa ideia de comparações, né, em relação a isso, né. Bom, tem outras anotações aqui. Eu, apesar de não ter tido muito tempo, escrevi 6 páginas de consideração, tá? Que eu acho que depois tu pode dar uma olhada, tá? Inclusive, eu acho que olhando, né, essas questões como um todo, né, eu não sei, inclusive, um dado que eu queria comparar com o Chile, né, que grande problema que hoje está sendo colocado, né, em termos dessas ações de resiliência climática, né, de adaptações, né, de sistemas produtivos como um todo, são as áreas de arrendamento, né, no estado, né? E na agricultura familiar, 16,5% da área total da agricultura familiar é feita de arrendamentos, né? Então, essas áreas, normalmente, as ações que são preconizadas, que estão na operação Terra Forte, em outras políticas públicas, não são implantadas. Bom, se nós for colocar especificamente o arroz, que não é algo tão forte, digamos assim, para a agricultura familiar, apesar que nos assentamentos tem bastante relevância, né? Aí vai chegar a quase 70% das áreas de produção de arroz são de arrendamento. Então, as políticas públicas muitas vezes não são muito efetivas nesse caso, tá? Depois eu vou te entregar essa parte aqui e me coloco à disposição se tiver alguma outra discussão mais para frente a respeito desse assunto. Eu acho que até com os estudos que estão sendo feitos com a Alice, talvez a gente possa conversar mais a respeito de como chegar nesse êxito. Obrigada. Muito obrigada, professor. Fico feliz de receber aqui, né?
eu acho que a gente estava estudando junto naquela época, né? Porque eu estava no mestrado, você estava no doutorado. Eu acho que sim. Então, é muito bom poder ter aqui na banca e poder colaborar. A Vanessa, né, lembrou do teu nome, eu não sabia que você estava pesquisando em áreas semelhantes, então, com certeza, a gente está recorrendo, né, e a gente vai recorrer bastante para poder realmente ir conduzindo, porque pegamos um projeto junto com uma tese e fazer a equalização do que é o projeto, que é a tese, e que tem que terminar o projeto antes da tese, então vai ser desafiador. Então, todos os auxílios serão bem importantes. Agradeço. Estou à disposição. Obrigada. Débora, passo a palavra para ti. Dá para virar um pouco para ela. Sim. E queria comentar, só fico muito feliz de ter aceito, né? A Débora está agora com a minha pós-doutorando aqui, depois de ter feito mestrado e doutorado aqui no agronegócio. É bem bom te ter uma banca. Eu fico muito feliz. Então, bom, eu, né, primeiramente quero agradecer ao convite da professora Kelly, da professora Tatiana, para fazer parte da banca da Vanessa. Convite esse que muito me alegra, muito me honra, né? Eu fiquei muito feliz também com o convite. E eu quero parabenizar a Vanessa pelo projeto, pela apresentação. Parabéns, Vanessa, pela escolha do teu tema, né? Um assunto atual, de alta relevância, e principalmente porque ele tem um potencial de impacto político e social, né? Quando se for levado adiante, assim. Eu achei, bom, depois das aulas, né, que a gente teve aqui, dos professores, eu posso dizer que eu também, a primeira coisa que eu pensei foi te perguntar, né, depois da leitura, né, além da suscetibilidade a mudanças climáticas, da elaboração de políticas para a agricultura familiar entre Chile e Rio Grande do Sul, existem outras semelhanças entre essas duas localidades que fez com que tu escolhesse, né, esse país, porque né, aqui as suas observações denotam que o Chile sofre com seca e estiagem. O Rio Grande é uma pergunta retórica, tá? Só para pensar. O Rio Grande do Sul sofre com enchentes e cheias, né? Por que o Chile? Né? Essa foi a primeira curiosidade que eu tive, né? Mas, assim, vou analisar também a questão formal aqui do teu projeto. Eu acho que o texto, assim, ele tá bem estruturado, é um texto bem escrito, né? É um texto fluido, agradável de ler, né? Tu vai lendo, assim, com facilidade, né? Não é aquele texto truncado e etc. E, bom, eu fiz, assim, por partes, né? Vou tentar ser rápida aqui. No que diz respeito à introdução, ali no comecinho eu fiz eu vou te alcançar esse material aqui, eu fiz uma reformulação de frases, assim, para coisa pouca, mas ali na página 3 do teu projeto, tu fala que alguns auxílios, eles foram excluídos, né? Tu falaste assim, os auxílios oferecidos priorizam a cobertura de dívidas de operação de crédito, excluindo agricultores familiares que não cultivam commodity e que não atendem aos requisitos de titularidade. Eu fiquei com dúvida, esses agricultores, nessas condições, eles não receberam nenhum auxílio, nenhuma... Aí, assim, na verdade, até mesmo para ter essa operação de crédito, alguns agricultores não preenchem todos os requisitos.
E às vezes, mesmo preenchendo, os bancos não, eles têm uma certa seletividade por agricultores mais capitalizados, ou que trabalham com commodities, porque eles têm mais garantias. Então, eles não estariam, digamos assim, dentro dos requisitos para acessar. Por isso que eles não acessaram. Não é que eles foram assim, eu não te quero porque eu não gosto disso. Não tinham os requisitos para poder acessar. E alguns que tinham, isso eu estou falando de relatos que eu ouvi, ainda não é uma pesquisa formal, mas é o que a gente ouve. Né? Eles tentaram buscar, a gente fez um outro trabalho que não tem a ver com esse no ano passado, que foi de propriedade intelectual, e eu conversei com alguns produtores, e eles me relatavam que pediram e não conseguiram, não foram contemplados, ou então alguns nem tentaram porque sabiam que não iam conseguir, então já tem essa descrença no próprio poder público, né? Então, a gente tem toda essa questão que precisa ser melhor estudada. Tá. E ainda na introdução, eu achei bem importante aquele esclarecimento que tu fizeste ali de mitigação e adaptação, achei que ficou muito bom. Aí no problema da pesquisa, eu senti falta de um problema de pesquisa e a pergunta do problema de pesquisa apresentados separadamente, né? Onde o problema apresentaria a contextualização, a demonstração da lacuna, o desafio, e a pergunta seria a indagação propriamente dita, né, específica, que vai orientar o foco da investigação de acordo com o problema. Mas, claro que não existe nenhuma obrigatoriedade em relação a isso, é uma coisa, assim, mais pessoal, eu separaria, né, mas isso nada interfere, assim, na qualidade do teu trabalho. O problema, ele se mostra, assim, relevante, é interessante, né, a combinação que tu fizeste entre a efetividade das ações emergenciais para a indicação dos caminhos. Só essa observação, assim, que eu faria separadamente para, né, ficar mais organizado. Quanto ao objetivo, quando eu olhei ali o teu item 5.7, eu achei que, quando tu fala assim, ó, a partir dessa análise será elaborado um resumo de políticas públicas. Lá na metodologia. Será elaborado um resumo de políticas direcionado aos tomadores de decisão, contendo dados e sugestões para futuros programas. Eu achei que isso daqui poderia ser o teu objetivo principal. Né? Por que não, eu fiquei pensando, né, por que ela não pensa em fazer uma proposta de políticas públicas? Eu não sei se é muito. É bastante. Mas tu vai ter, né, tá tão amplo aqui, tu vai ter tantos elementos. Eu achei que essa tua colocação aqui, né, poderia ser o teu objeto principal. O teu objetivo principal, né? Aí, nos teus objetivos específicos, né, como foi falado aqui pelos professores, eu também estranhei, né, serem 6. Eu até havia feito aqui uma observação, né, de que forma os objetivos 2 e 4, eles ajudariam na resposta do teu problema, né? Eu não sei se não poderiam ficar de fora isso. Mas isso tudo é uma questão de se analisar. A tua justificativa, eu achei assim que ela ficou clara e sucinta, mas que tu poderia destacar aqui a lacuna que a tese pretende preencher.
né? Eu não sei se é a falta de avaliação empírica das políticas emergenciais no Rio Grande do Sul. Eu acho que na justificativa poderia ficar mais clara, poderia colocar a lacuna. No que diz respeito à revisão bibliográfica, eu fiquei pensando se não seria o caso de uma revisão de literatura, porque na tese tu não está só reunindo informações, né? Tu pretende algumas análises, comparação e também construir uma base teórica. Eu acho que eu colocaria uma revisão de literatura, né? Seria mais abrangente. Depois, aqui nos itens da revisão, o panorama da agricultura familiar, o primeiro ali, eu achei que ficou bem legal, tu apresentou um histórico acerca do conceito de agricultura, tu mostra a situação atual, e eu acho, assim, que a agricultura familiar é um assunto tão rico e, de repente, poderia ser mais explorado. A professora falou, inclusive, né, existe uma vasta literatura a respeito do assunto. No item 5.2, eu colocaria no subtítulo um recorte temporal ali, porque, a partir da leitura, observa que as informações todas referem-se ao ano de 2004, né? Várias referências de dados da Emater são de 2024, perdão. Né? E quando a gente lê, né, a agricultura sul-rio-grandense no contexto das mudanças climáticas, parece que tu vai falar algo mais abrangente, né? E tá limitado ao ano de 2024. Então, eu colocaria um recorte temporal ali nesse subtítulo. No 5.3, agricultura familiar e agronegócios, eu, como sou cria, né, do agronegócio, eu achei importante ali que ele constasse, mas apenas para fins de organização, esse subtítulo eu colocaria agronegócios versus agricultura familiar, porque daí vai respeitar a ordem da tua dissertação ali, porque tu começa a falar sobre o agronegócio. Eu gostei da apresentação do histórico, da literatura seminal ali, que refere quando que foi cunhado esse termo, agronegócios. Eu acho interessante essa especificação por se tratar de um conceito que não é muito antigo, né, e que talvez não tenha tanta notoriedade quanto os outros conceitos de economia, administração, etc. E é a função da revisão de literatura, né, tu mostrar o que já tem escrito, né, o que é importante. E aqui ainda nesse 5.3, embora no item anterior tenha havido uma dissertação sobre agricultura familiar, eu acho que aqui faltou mais elementos sobre a agricultura familiar para haver um contraponto ali, né, já que tu colocou agricultura versus agronegócio. Acho que faltou mais elementos para um contraponto. No item 5.4, políticas públicas e as desigualdades no acesso da distribuição de recursos, eu senti falta ali também de um histórico sobre políticas públicas, como tão bem tu fizeste ali no item anterior. Porque, e também outra coisa, se o mote desse item foi a desigualdade, eu alteraria o subtítulo também, para as desigualdades das políticas públicas no acesso à distribuição de recursos, porque tu fala assim, políticas públicas e as desigualdades, e não um aprofundamento ali no que diz respeito a políticas públicas, o que se tem de referência a isso, porque quando tu lê, parece que tu vai
abranger mais as políticas públicas, mas parece que o foco era as desigualdades a partir da leitura. No item 5.6 dos instrumentos, eu fiz ali uma observação que a frase está meio incompleta, eu acho que merece ali uma leitura. Ela ficou meio truncada. Mas de qualquer forma, o item está bem informativo, né? Ficou muito boa a figura. Poderia replicar no item anterior, né? Porque é legal olhar, assim, a gente visualizar o histórico. E também é bom redimensionar ali a tabela para deixar tudo na mesma folha. Tem o item 5.7, né, das políticas de adaptação climática para a agricultura familiar no Chile, né, que veio essa curiosidade, né, porque o Chile, e eu, assim, concluo dizendo que o teu projeto, assim, tem uma clareza em relação à tua proposta. O tema é atual, né, com importantes fundamentos interdisciplinares, né, aderentes ao agronegócio, né, e é isso, né, mais uma questão formal, assim. Muito obrigada, Débora. E registrar, né? Essa é a primeira banca de qualificação de doutorado, então eu te agradeço. Eu estava te perguntando, porque é nesse exercício que a gente aprimora também a nossa própria percepção sobre o nosso trabalho. Então, eu te agradeço por ter aceito o desafio de estar na qualificação. Foi um desafio. Obrigada. E agora eu gostaria de passar a palavra, se a professora Fabíola gostaria de se manifestar, por favor, fique à vontade. Obrigada, professora Kelly. Bom dia para todas e todos. Não sei se me escutam bem, só para... Sim, eu escuto bem, nós escutamos. Excelente. Bom, primeiro dizer que é uma alegria imensa, na verdade, é uma emoção poder me sentir no Rio Grande do Sul, mesmo estando na distância aqui no Chile. Agradecer muito a Kelly pelo convite, a Vanessa, e um prazer aqui conhecer os professores que também compõem a banca, ter essa oportunidade de escutá-los e refletir sobre esse tema que é tão importante, né? Não só para o Brasil, não só para o Chile. Eu acho que tem um impacto global hoje muito importante e quero felicitar, né, para se dizer, a escolha do tema, porque eu acho que é um tema que cada vez vai ser mais frequente, né? Antes a colega comentava, né, que o Brasil padece muito das secas, mas também padece muito das inundações, né, das enchentes, e tem sido cada vez mais frequente, inclusive, essa situação. Logo que ocorreu no Chile, a gente também teve uma inundação, uma enchente importante, inclusive aqui na região mais central, porque o sul chove mais e o norte menos, e Santiago está no meio e padece das duas coisas, né, da seca e das enchentes ao mesmo tempo. E eu acho muito valioso, eu acho que eu assino embaixo todos os comentários que fizeram. Mas talvez o que eu vou fazer aqui é um comentário, e a Kelly me conhece, né? A Kelly sabe que eu não sou uma experta em agricultura. Eu gosto muito de falar de inovação e de novas tecnologias, não só tecnologias desde a perspectiva mais técnica, mas também as tecnologias sociais. E um pouco vai nessa linha as políticas públicas. E aqui, quando eu vejo o trabalho da Vanessa, eu vejo que ele está mais preocupado com a política, né? Ele se centra mais na política pública do que na solução do problema. Perdão dizer isso, mas é um pouco como eu vejo a entrega da proposta de pesquisa. E é aqui que quero colocar essa reflexão, porque vocês, se bem no Brasil a política pública ela tem, dependendo do governo, um caráter mais
presente ou menos presente para alguns setores produtivos. O Chile tem uma característica, às vezes, mais liberal, né? Então, para alguns setores é menos políticas e o setor, né, ele atua de maneira mais autônoma, né? Em outros casos, em casos, por exemplo, né, especiais, o poder público faz políticas mais presentes, né? Então, é um pouco diferente a mentalidade, e é bem interessante porque nisso eu fui transitando também para essas lógicas e a gente passa a se dar conta que, às vezes, a melhor política é não intervir com política, né? Então, quando a gente fala de política pública, a gente está falando de proibir, de permitir, de incentivar ou desincentivar, né? E aí tem vários mecanismos, né? Desde dar dinheiro para que façam, ou dizer que façam, e se você faz, eu te devolvo o imposto, né? Tem várias formas de fazer política pública. Então, a gente tem um problema aqui, que é o foco da Vanessa, né? Teve um evento natural, que foi a enchente, marcada dentro de uma lógica do câmbio climático, né? E que gerou um impacto forte na agricultura, sobretudo aqui no caso do Rio Grande do Sul, e particularmente na agricultura familiar. Então, a mudança climática gera esse evento climático, gera o desastre ambiental, ele gera um problema na agricultura, e a agricultura familiar tem uma particularidade que a Vanessa me diz, né, que precisa de uma atenção ou que vai estudar de maneira direta. Então, é bem importante, e vai um pouco no que já a Kátia já começou comentando, né, que o trabalho vai voando do geral para o específico, né, e de repente a gente já não sabe mais onde está navegando. A sensação que eu tenho que o trabalho está centrado na resposta emergencial à emergência climática no Rio Grande do Sul sobre a agricultura familiar. E aqui é bem importante, porque é sempre interessante que isso esteja bem categorizado e justificado, né? Eu acho que está bem justificado. Talvez quando chega na agricultura familiar, também trabalha muito esse ponto, mas eu, de repente, fiquei em dúvida entre algumas medidas que servem não só para a agricultura familiar, mas para outra agricultura, né? Então, eu esperaria que você focasse nas medidas específicas para a agricultura familiar e não nas outras, porque já são da agricultura geral. Ou se tu vai trabalhar e dizer, olha, aqui eu estou falando, né, da agricultura em geral, que tem uma particularidade na agricultura familiar. Então, de repente, que pudesse, talvez eu gosto muito de desenhar, né? Poder visualizar onde está o principal desafio da agricultura familiar dentro desse contexto. Eu vi que vocês focaram muito na adaptação. É interessante que quando a gente fala da resposta, né, ao desastre, que são medidas que podem ser de mitigação e adaptação, vocês optaram por adaptação. Eu gostaria que vocês trabalhassem a mitigação também, né? Por quê? Porque a gente sabe que algumas medidas, elas são fundamentais e mais importantes que a adaptação. Então, me dá um pouco de susto que vocês abandonem a adaptação aqui. Então, um pouco colocar esse ponto de reflexão. E é bem interessante, porque se a gente for partir da política para resposta ao problema, fica bem difícil fazer o que a Kátia disse, comparar, né? Porque a gente está falando de níveis de governança diferentes, atores diferentes. E é bem desafiador fazer uma comparação desde a perspectiva da política. Mas se a gente analisar o projeto, analisar o problema desde a perspectiva do problema e da solução que se quer dar, por exemplo, financiar o agricultor, prover assistência técnica, práticas de agricultura sustentável, que é prática de recuperação do solo, que é um pouco o que comenta a Vanessa. A gente, em vez de olhar para a política, olha para a solução. A gente vai ver que tem não só aquela política da agricultura familiar, mas tem outras políticas, né? A própria lei de recuperação do solo e outras coisas que abarcam e, inclusive, incrementam a proteção, os mecanismos para dar resposta àquele problema específico.
Então, é bem importante aqui, Vanessa, vocês vão escolher analisar a política e dessa política desdobrar os mecanismos que dão resposta ao problema, ou se vocês vão pegar o problema, vão ver a solução e depois as políticas. Por que eu digo isso? Porque uma política não vai resolver todos os problemas. E, de repente, se vocês vão focar na política, vocês vão perder um olhar sobre a resposta ao problema. Se vocês tomam o problema e a solução que se pode brindar para esse problema, no curto, médio e longo prazo, vocês vão ver que tem muitas políticas, né, tanto municipais, estaduais, federais, inclusive medidas de projetos, por exemplo, financiamento do BID, o próprio fundo esse da FAPERIX que está financiando, que aprovou vários projetos, ele dá resposta a alguns problemas, desde a perspectiva técnica, de repente, que nenhuma política, de repente, está enfrentando. Então, por que eu coloco essa reflexão, colocando um pouco um convite a pensar que talvez, ao invés de focar tanto na política, focar na solução que a política quer dar, né? Por exemplo, no caso do programa que vocês, da Operação Forte, né? O plano de recuperação, nossa, essas são as soluções que esse plano está priorizando. E, a partir daqui, ver que outras políticas que fortalecem cada uma dessas medidas, e isso, se focar desde a solução, isso permite ver no Chile como o Chile responde ou dá a resposta para essa mesma, como trabalha essa mesma solução, e ver se foi mais efetivo ou não. Então, talvez não seja factível trabalhar com todas as soluções propostas, senão que escolher uma, ou duas, ou quatro, não sei, ver distintos níveis de intervenção para ajudar o agricultor familiar a enfrentar essa transição, essa emergência e o processo de recuperação, que seria um pouco a adaptação, né, como vocês mencionam, e trabalhar desde da lente do problema e não tanto da política, porque, como eu disse, de repente, se ficar só na política, a gente vai perder a riqueza do que é as soluções, por exemplo, que o próprio agricultor podia fazer ele mesmo sem depender de nenhuma política para enfrentar um problema climático. Às vezes a gente vê assim, medidas de aviso prévio, que ele sabendo que vai acontecer isso, porque deu um sinal, eles podem, né, fechar as comportas ou mover a dinâmica das águas, que há um pouco o mapa das águas, por exemplo, aqui no Chile, e eles fazem os desvios necessários para que a inundação, a enchente não seja tão prejudicial, né? Então, e que são medidas que não estão na política pública, entendem? Então, se vai focar só na política pública, talvez também pensar que, se bem, às vezes tem políticas públicas que replicam a mesma solução e nenhuma dá resposta, como eu comentava antes, né? Às vezes não chega ao agricultor familiar por distintos canais de comunicação que tem, né? Então, eu não quero me estender, já tendo me estendido, senão que convidar a fazer esse foco mais em relação à solução ao problema, do que ficar só na política pública para poder dialogar as distintas medidas, para pensar uma solução que seja factível, concreta e eficiente. E aí também potenciar a política pública. Assim que devolvo a palavra para a professora Kelly. Obrigada, professora. Obrigada, professora Fabíola. Eu acho que a gente vai ter a oportunidade, né, na sequência, de conversar, inclusive, se a gente consegue reunir a Tatiana, a Fabíola, né, para conversar numa conversa conjunta, para a gente poder, inclusive, alinhar o que nós vamos fazer no Chile, como é que vai ser conduzido lá, porque às vezes a gente consegue as coisas e depois descobre o que vai ter que fazer com elas, né? Que é um pouco a situação atual. E eu acho que daí a gente vai conseguir alinhar para, de alguma maneira, aproveitar, né, essa lógica de olhar para lá e o que a gente pode aproveitar de lá para poder, né, digamos, olhar para cá.
né, sem fazer essa lógica comparativa, como a Kátia colocou, que do ponto de vista institucional, né, não faria sentido. Eu gostaria de agradecer a todos, né, pelas contribuições. Agora vem uma parte, que é a parte que eu peço para vocês, né, os convidados e a Vanessa se retirarem. Vou pedir para a Graça e para o Marcos Vinícius saírem da reunião, por favor. E daí eu vou parar de gravar, porque às vezes me acontece isso, né? Parei.